Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje escutamos essa maravilhosa e poderosíssima parábola que nosso Filho Deus Salvador Jesus Cristo nos deu a respeito do bom samaritano. Certo homem se aproximou dele e perguntou o que deveria fazer para dar a vida eterna, e foi dito a ele que devia seguir os mandamentos, e esses mandamentos estão na Escritura. Quais seriam eles? Ao Senhor perguntais ao homem, o homem mesmo diz: amarás teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. E não o Senhor disse: faça isso, e então terás a vida eterna. Porque a Escritura diz: eu não tenho nada a adicionar. E então a pergunta que surgiu em sequência foi: mas quem é o meu próximo? Em vez de nosso Senhor Jesus Cristo dizer a ele quem era ou não era este próximo, na verdade contou-lhe uma parábola, para que ficasse claro quem era ou não próximo. Nosso Senhor poderia muito bem ter dito a ele claramente: todos são teu próximo, todos em que tu veres a imagem de Deus, esses são os teus próximos. Todos os seres humanos, portanto, por possuírem a imagem de Deus, são os teus próximos. Mas para que isso não ficasse dito assim, só de uma maneira muito singular, nosso Senhor quis primeiro contar uma parábola para justamente provocar as autoridades, os fariseus, os levitas, aproveitar essa situação para provocá-los e também para dar um entendimento real, profundo a essa pergunta de quem é o nosso próximo. Então, ao invés de dizer de uma vez, todos são o nosso próximo, nosso Senhor foi, através de uma parábola, mostrar-nos profundamente os significados de que a maneira como nós vemos o nosso próximo está diretamente relacionada com a maneira pela qual vamos nos relacionar com o nosso Deus. É por isso que nosso Senhor não falou de uma vez por todas, simplesmente para ele: não, o teu próximo são todos os que têm a imagem de Deus dentro de si são o teu próximo. Não. Como isso é um ponto muito sério do entendimento da vida espiritual, como se nós não entendermos bem essa questão, nós tampouco teremos uma relação profunda com o nosso Deus, e como a relação com o próximo, dela depende a relação com Deus. É por isso que nosso Senhor não respondeu a ele simplesmente a pergunta, mas contou uma profunda parábola. E é por isso que, fazendo uma pequena introdução, antes de mergulharmos nos significados dessa parábola, meus amados cristãos ortodoxos, temos que entender o seguinte: o nosso próximo não é justamente, poderíamos imaginar que o nosso próximo seriam aqueles que nós gostamos, pessoas que de certa maneira temos alguma afinidade, ou talvez os nossos parentes, talvez nossos familiares, pessoas próximas a nós, pessoas que temos alguma coisa em comum. Mas a verdade é que esse mandamento é muito duro de ser cumprido. Amar ao próximo é a coisa mais difícil que possa existir. Não é algo fácil como imaginar que era amar um familiar, um parente, alguém que nós temos nossas afinidades, ideias em comum. É a coisa mais difícil que, ao escutarmos amar o próximo como a nós mesmos, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso, na verdade, quando nós escutamos a nossa natureza caída de Adão, ela parece que isso está indo contra a sua própria natureza caída. Mas, embora seja algo muito difícil, e é disso de que depende completamente a nossa relação com o nosso Deus, embora seja muito difícil, nosso Senhor não pediria algo impossível de realizar. É difícil, mas é possível, não é impossível. E por isso é que essa parábola, na verdade, vai nos mostrar a história toda da humanidade. A história completa da condição que nós estávamos no paraíso, depois como nós caímos e como é que nós podemos, de fato, agora avaliar as consequências desta queda, nesse mundo que nós estamos agora, nessa realidade material, passageira, que nos confunde. E é por isso que, independente de qual homem ou mulher nos agrade, agradando ou não, nós temos que amar esta pessoa
sendo um homem, sendo uma mulher, não importa, com seus defeitos, como a nós mesmos. Não importa se nós temos algum tipo de intimidade, algum tipo de afeição, de afinidade, todos, e sem exceção, que possuem dentro de si a imagem de Deus, nós devemos também nós amá-los como a nós mesmos. E na hora de analisarmos como é que nós vamos cumprir tudo isso, realmente olhando por esse ponto de vista agora, que o nosso próximo não é apenas a nossa conveniência das pessoas, mas muitas vezes teremos que engolir seco algumas coisas, vamos ter que nos anular, vamos ter que nos humilhar, vamos ter que tolerar. Por quê? Porque disso depende a nossa relação com o nosso Deus. E não há como cumprir o mandamento de amar a Deus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, ou seja, com todos os poderes do homem, mente, corpo, volição. Amar a Deus nesse sentido, com todos os nossos poderes, e o próximo como a nós mesmos. Não há como cumprir uma coisa e depois dizer que vai cumprir outra, ou cumprimos tudo ou não cumprimos nada. Não há como separar este mandamento, ele é um só. Ou amamos o próximo como a nós mesmos, ou nós não estaremos tampouco cumprindo o mandamento de amar a Deus com toda a nossa força. É uma coisa só. E todos os mandamentos dependem do cumprimento destes. Se nós não cumprirmos este mandamento principal do amor a Deus e ao próximo, que não se divide, não tem como dividir, é impossível, os outros mandamentos também não serão possíveis de serem cumpridos. E a vida é a obediência aos mandamentos. Não existe vida fora da obediência e do cumprimento dos mandamentos. Então é que, conforme nós vamos agora iluminando a introdução dessa parábola, nós vamos vendo que a coisa parece ficar bastante estrita, bastante espremida e difícil de a gente conseguir tomar um fôlego para imaginarmos certas situações que nós inevitavelmente já estamos imaginando agora. Um filme passa na nossa cabeça e vamos ver que em várias situações nós estamos perdidos, em situações que irão contra a nossa natureza caída. E é isso mesmo. É a coisa mais difícil que existirá no mundo, é amar o próximo como a nós mesmos. Mas como eu dizia, não é impossível porque Deus não pede algo impossível para nós. E é um erro nós imaginarmos assim, olha só, esse ponto eu entendi, mas isso é mais para os ascetas, ou talvez isso seja mais para os santos, ou talvez, enfim, pode ser para outra pessoa, mas não é para mim. Certa pessoa, certa situação, desculpe, mas isso chegou a um ponto onde não é para mim. Meus amados cristãos ortodoxos, o evangelho não foi dividido, não foram escritos vários evangelhos. Como se fosse um evangelho para o João, outro evangelho para o Francisco, outro para Teodoro, outro para o Constantino, outro para a Raíssa, outro para o Joaquim, outro para o José. Não, só existe um evangelho e foi escrito para todos. Não é como nós queremos adaptar que esse ponto do evangelho para mim não dá, ou talvez isso é muito difícil, então só os santos poderiam cumprir, ou só os ascetas, ou estamos no Brasil e é muito difícil imaginar cumprir esse mandamento, porque no Brasil é um país que não é ortodoxo, então não tem como cumprir isso. Ou, melhor traduzindo, estamos no Brasil, logo não tem como ver a ortodoxia plenamente, porque é um país muito difícil. Não, ao contrário, a única coisa que nos dá o direito de dizer que somos ortodoxos, a única coisa que garante cumprir a ortodoxia é só uma coisa: amar a Deus com todos os nossos poderes e, sem diminuir em nada, o complemento disso. O próximo como a nós mesmos. Isso é a ortodoxia. É adquirir o amor ardente, o amor erótico, no sentido não passional, sexual, que o mundo entende, mas o amor erótico, o amor no sentido de que arde, de que transborda, um amor ativo, transbordante para Deus e para com o próximo. Sem isso, não há como imaginar ortodoxia. O que é que pensam que ortodoxia é? Um legado de tradição, de conjuntos, de ritos, de memórias, de cânones? Não, de jeito algum. Ortodoxia é isso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e fora dela não há manual suficiente, não há detalhamento, não há terapia, não há força que é insuflada em nossos corações e mente e poderes humanos para que nós possamos cumprir esse mandamento. É só na ortodoxia que o amor pode estar plenamente transbordante, porque nosso Senhor Jesus Cristo insuflou em sua igreja, ou seja, em seu corpo, o poder de ter esse amor transbordante em nós.
Logo, por uma só tradução, ortodoxia é o amor maior. E é a força para o cumprimento desse amor maior, a Deus e ao próximo. Ortodoxia não é um conjunto de culturas, de legados, de prazos. No Brasil é muito difícil. Como? Existe algum lugar do mundo onde nós podemos dar por excusado de que não iremos cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Não existe. Qualquer lugar isso tem que ser cumprido. E qualquer pessoa. Ou não adianta dizer, eu sou muito jovem para isso, ou estou no século XXI, isso aí podia se fazer. Mas no passado, negativo. O Evangelho foi escrito para todas as eras. E somente há um evangelho que não pode ser repartido e dividido em categorias aplicáveis ou não aplicáveis, ou para pessoas que cumprirão uma parte, outras cumprirão outras. Não. Ou se cumpre tudo, ou não se cumpre nada. E nós temos que cumprir, e a força não vem de nós, vem de Deus. Mas nós temos que ao menos tentar. Se nós tentarmos cumprir o mandamento do amor a Deus e ao próximo, lembrando que nem vamos pensar em amar a Deus, que nós não temos nem amor. Somos criaturas caídas, somos desprovidas de amor. E não vamos encher a boca e dizer eu amo a Deus, sendo que nós não amamos nem ao próximo como a nós mesmos. Como é que temos a garantia que amamos a Deus acima de todas as coisas? A primeira terapia começa no próximo. Como já diziam os santos padres, para você ganhar a Deus, você tem que primeiro ganhar o seu próximo. E a maneira correta de ganhar a Deus é ganhando o seu próximo. E tendo ganhado o seu próximo, você garante que ganhará um dia a Deus. No sentido de ganhar, no sentido de conquistar, por amor. Então, meus amados cristãos ortodoxos, aqui entender isso. Isso é muito sério. Nisso jaz toda a lei e as escrituras se resumem justamente na lei do amor. E amor, para amar a Deus, primeiro temos que amar a quem nós vemos. E aqui ainda nós sempre somos semelhantes à nossa na própria natureza e substância. Como já dizia São João Teólogo, nisso reconhecereis filhinhos. Como já disse nosso Senhor Jesus Cristo também, na mesma linguagem de João Teólogo, nisso reconhecereis os meus discípulos, amai-vos uns aos outros. Não foi dito, nisso reconhecereis os meus discípulos, pelo número de prostrações que fareis, pela quantidade de jejuns que fareis, pela quantidade de cânons que entendas, pela quantidade de santos padres que vós leieis, de maneira alguma. Nisso reconhecereis os meus discípulos filhinhos, amai-vos uns aos outros. E São João Teólogo admoestou muito suas epístolas do amor, o apóstolo do amor, dizendo sempre, aquele que recostou seu rosto sobre o ombro do Senhor, recebendo ali todos os ensinamentos noéticos e espirituais da ultra-teologia, a qual ele podia sondar, repousando o seu ouvido no coração do próprio Mestre, recebendo amor diretamente do próprio Mestre. O que ele disse em suas epístolas? Filhinhos, se vós dizeis que amais a Deus que não vês e é invisível, e não amais a quem vês, que é de sua própria natureza semelhante, és um mentiroso. Não há outra solução. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos nos atentar de que é possível, senão nós não teríamos pedido. E não temos nenhuma desculpa. Vamos apenas tentar. E tentando 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes nós vamos cair, sem dúvida alguma. Nós vamos tentar 1 milhão de vezes, ou milhas e milhões e milhões e milhões de vezes nós vamos tentar, nós vamos cair na tentativa de amar o próximo como a nós mesmos. Mas a nós cabe levantar e continuar tentando. E então nosso Senhor virá completar esta obra com a força que nós não temos e vai faltar, Ele virá cumprir em nós. Por quê? Porque nosso Deus não é um Deus como os sistemas religiosos e filosóficos apresentam os falsos deuses ou ídolos, ou as religiões que até apresentam os falsos cristos. A Igreja Ortodoxa sabe bem quem é Deus. E nós sabemos que nosso Deus, ele não ficou usurpando de um trono, dando comandos. É o único Deus verdadeiro, é o Deus da ortodoxia. É o Cristo Salvador, o Theotokos. Porque ele veio, ele mesmo obedecer e cumprir os mandamentos que ele mesmo deu na eternidade, para do seu conselho intradivino, quando concebeu-se o que seriam os mandamentos, uma hora também concebeu-se que o próprio Deus viria encarnar, iria ele cumprir esses mandamentos de maneira perfeita, cumprindo e santificando o sabá, de tal maneira que todos nós poderíamos dizer, ele veio e cumpriu, e pior, cumpriu de forma humana também, porque encarnou e assumiu o corpo humano com natureza humana e cumpriu tudo. Qual é a desculpa que nós vamos dar?
a este patrão, comandante, dono e senhor, que não só deu comandos, mas executou comandos, e não como Deus, mas como homem a uma vez. Ele também é capaz de vir cumprir em nós. A nós basta as tentativas, e não desistência, perseverança, e com o tempo nós veremos que sim, que Deus vai observar a nossa tentativa, e essa tentativa fará com que o nosso coração mais e mais purificado, com a experiência, com o sofrimento, com a dor, com a graça, será capaz de ter o coração puro, ao ponto do amor vir habitar em nós, e o amor vindo habitar em nós, nós teremos amor para o próximo, e por conseguinte, poderemos dizer que começamos a demonstrar a Deus que amamos Ele, através do amor ao próximo. Tendo dito esta introdução fundamental, vamos agora mergulhar nesta parábola, essa parábola que resume a história da humanidade. Eis que o homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. O que significa isso? Jerusalém significa uma cidade elevada, uma cidade no monte, significa um paraíso. O homem veio descendo de Jerusalém para Jericó. Já Jericó, em todo o mapa mundi, Jericó é o ponto mais abaixo do nível do mar. Significa que é o lugar mais baixo da Terra, do nosso planeta Terra, o lugar mais abaixo do nível do mar. E é por isso que aqui não é à toa que nosso Senhor usou. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Significa Adão, a natureza humana caiu e espatifou-se do paraíso e caiu daquilo que fosse a perdição do mundo material e caído. Ou seja, Jerusalém simbolizando o paraíso, e Jericó, simbolizando o mundo caído, o mundo afora da realidade do paraíso. Por isso que nosso Senhor utilizou de fato para que as pessoas compreendessem. Descia de Jerusalém para Jericó, no lugar mais alto para o lugar mais baixo, do paraíso para a terra caída. E desse contexto, até hoje o próprio Império Romano, a própria cidade, ou seja, até da Terra Santa, quando se diz respeito à cidade, à estrada, perdão, que vinha de Roma para Jericó, até hoje existem resquícios desta mesma estrada. E os historiadores nos dizem que, de fato, verdadeiramente, havia uma estrada que ligava Jerusalém para Jericó, e essa estrada era conhecida por uma estrada suicida. Ou seja, muito raramente uma pessoa poderia descer por essa estrada, que até hoje existem os resquícios, quando se vai, por exemplo, visitar o monastério de Kozevá, da Terra Santa, até hoje, quando se vai visitar o monastério de Kozevá, se é obrigado a passar por essa estrada que liga Jerusalém para Jericó. E naquele contexto, nosso Senhor, isso era famoso por ser uma estrada de assaltantes, uma estrada onde, se você não fosse acompanhado por muitos companheiros, é muito provável que você seria saqueado e assaltado. Então, de fato, aconteceu, um homem veio de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Quem são esses assaltantes? Que nosso Senhor usou até uma situação recorrente naquele então, uma estrada realmente perigosa, para mostrarmos a nossa própria queda. Os assaltantes são os demônios. Os demônios pegaram este homem e o surraram, o roubaram, o maltrataram, o torturaram e o deixaram semi-morto. De fato, quando nós caímos do paraíso, a nossa realidade aqui na Terra, materialmente falando, é uma realidade onde os demônios nos deixaram semi-mortos, ou seja, ainda que o nosso corpo aparentemente está vivo, a nossa alma está espiritualmente morta, ou seja, nos deixou semi-mortos. Ou seja, o corpo de Adão aparentemente estava vivo, mas já era um corpo mortal, e sua alma, uma alma agora caduca, sem a graça de Deus. Uma alma, agora mortal, queria conduzir devagarinho o corpo também para um dia a morte. E por isso, os demônios deixaram este homem até, como se diz, com o seu corpo foi tão surrado, que se diz, a narração nos mostra que esse homem ficou até com listras de surra marcada em sua carne. Essas listras dos golpes, das pauladas que os ladrões e assaltantes deixaram nesse homem, simbolizam as marcas do pecado que os demônios nos deixaram, as paixões.
Os demônios os ensinaram tanto a praticar o mal e a iniquidade que essas paixões são como listras do nosso ser. E por isso que realmente tudo que está fora da proteção de Deus significa uma só palavra, o mundo dos demônios. Você saiu da glória e da proteção do paraíso de Jerusalém, ou seja, representando o Éden. O que existe fora de Deus é isso. Tudo que existe fora da proteção de Deus são demônios. E quando o homem está desprovido da proteção de Deus, o que ele vai encontrar em sua vida é o ataque infernal e implacável dos demônios. E foi dito que esse homem foi lançado, portanto, semi-morto. Ou seja, o seu corpo aparentemente vivo, como Adão, quando caiu no paraíso, olhamos para nós, nos achamos saudáveis, mas a nossa natureza humana é doente e pronta para morrer. Pois bem, passou então o sacerdote. E quando passou, simplesmente passou por ele, como se quase não tivesse o visto. Simplesmente passou por ele, não viu. Depois passou um levita, que simplesmente passou também por ele e não o viu. Quem é esse sacerdote? Quem é este levita, meus amados cristãos ortodoxos? Isso representa toda a lei e os profetas, que por mais que eram capazes de nos ensinar o que era o correto, o que era o errado, o que era o pecado em detrimento da vontade de Deus, isso a lei e o sacerdócio levítico, ou seja, os profetas, poderiam nos explicar. O que era o pecado, a identificação do pecado, a lei poderia fazer. Mas curar a natureza caída de Adão, isso a lei e os profetas não puderam e não poderiam jamais fazer. É por isso que diz que eles passaram e nem viram, nem se deram conta que o homem estava ali. Não tiveram a capacidade, não tinham habilidade. Ou seja, a lei e os profetas não possuíam possibilidade e habilidade de cura. Apenas qual era o papel então do sacerdócio e dos levitas? Ou seja, a lei e os profetas. Identificar para os israelitas o pecado. Diferentemente dos pagãos que não tinham muita noção, não conseguiam em suas consciências tão claramente verem o que era o pecado, tinha uma certa moral, claro que sim, até entre os pagãos havia certa moral, mas algo muito diferente do que era a noção de pecado. Mas o Israel não, Israel tinha total noção do que era ou que não era pecado. Isso sabiam muito bem o que estava dentro dos mandamentos e o que estava fora dos mandamentos. E isso é o papel que o sacerdócio levítico poderia fazer. A profecia, as letras da lei, mas em relação a curar a natureza de nossa pecaminosa de Adão, jamais. É por isso que passaram, nem o viram. Nem se deram conta que estava um homem estirado, estripado, completamente marcado por suas listras de surra que havia levado, semi-morto deixado. Mas então vem um samaritano. E esse samaritano, quem é esse samaritano? É o nosso próprio Salvador, que veio e viu o homem, e parou, e derramou primeiro água, lavou suas feridas, depois untou as suas feridas com óleo, simbolizando justamente o óleo e vinho. Primeiro aplicando vinho para desinfetar as feridas, depois de lavá-las. Depois untando óleo, simbolizando toda a vida dos mistérios da igreja, toda a vida dos sacramentos que nós tínhamos através do sacerdócio agora, não levítico, mas apostólico, tem capacidade de curar a natureza de Adão no hospital que é a igreja, como nós veremos logo em seguida. Esse samaritano, que é o Salvador, ele sim tinha capacidade de salvar e curar a natureza doente de Adão, que estava completamente morta, ou melhor, semi-morta pelo pecado, pelo poder dos demônios, pela consequência das paixões. Então, se diz que os sacramentos, eles têm dois tipos de feições. Uma feição é como às vezes é vinho, ou seja, arde, como a confissão, na hora que a pessoa tem que lutar contra a sua vergonha e chegar para colocar para fora os seus demônios, é o momento que arde. Então ali os sacramentos manifestam como vinho, mas é o momento que às vezes consola, como azeite, que também veda, estanca o sangue. Como quando nós recebemos o crisma, os óleos, a unção dos enfermos, recebemos a comunhão. Há momentos que os sacramentos vão arder, há momentos que os sacramentos vão fazer que o arrependimento, para que o arrependimento possa ativar-se, os sacramentos vão nos causar uma ardência, simbolizando o vinho, que coloca sobre a ferida e arde.
Essa é a terapia da igreja. Às vezes vai arder. A correção vai arder. A obediência ao pai espiritual muitas vezes vai arder. Mas também há azeite, que vem por cima da ferida, untando-a, consolando-a. E o azeite alivia. É um tipo de anestésico milenar. É um tipo de vedador de feridas. E isso é a graça do crisma, da unção dos enfermos. Um momento como esse que nós já comungamos, estamos aqui, vendo, enquanto eu dou o sermão, vejo o sol nascer, vejo os passarinhos cantar, cheio da graça de Deus, tranquilos, em paz, a comunhão dos irmãos. Então, essas são as duas feições, duas faces dos sacramentos. Que nosso Senhor Jesus Cristo veio, e, por exemplo, o lavar das feridas simboliza também o nosso batismo. Depois do batismo, os outros sacramentos, seguidos de volta a dizer, crisma, comunhão, unção dos enfermos, confissão. E depois esse samaritano, o que ele fez? Ele colocou esse homem sobre sua própria cavalgadura. Essa cavalgadura pode ser duas coisas. Pode ser que ele colocou o homem em cima do seu próprio corpo e o carregou até a estalajadaria, ou o seu jumento, ou o seu cavalo. Não importa se foi sobre o seu lombo ou lombo de um animal. Significa que nosso Senhor coloca-nos em seu próprio corpo, em sua própria cavalgadura, ou seja, a natureza que ele assumiu foi a nossa. E é dessa mesma natureza humano-divina que ele nos coloca para nos carregar para a nossa salvação. E nessa cavalgadura, colocando-se em seu próprio corpo, em sua própria terapia, que é a pessoa dele mesmo humano-divina, para onde é que ele nos leva? Nos leva para uma estalagem. Nessa estalagem tem um estalajadeiro. O que é essa estalagem? É um tipo de local de descanso, onde as pessoas podem pousar ou, se estão doentes, ficar curadas por um tempo. Esse é o hospital da Igreja Ortodoxa. A estalagem é o hospital da Igreja Ortodoxa, onde os feridos podem pousar, descansar. Descansar da loucura do mundo, descansar estão protegidos e seguros do mundo dos demônios, do mundo das paixões, que nos cansa demais, o frenesi das paixões, os ataques dos demônios não param. Quanto mais uma pessoa dedica-se à vida de Deus, mais os demônios vão perseguir este intelecto ou este coração, vão tentar poluir o coração, vão tentar macular os pensamentos, vão tentar desanimar a psique. Por isso que é necessário começar com muita garra, com muito ânimo. E quando a gente está cansado de ânimo, o que a gente tem que fazer? Simplesmente procurar a nossa igreja, procurar o nosso pai espiritual, procurar a nossa capela, a nossa comunidade, descansar, pousar, ficar um tempo ali recolhido, até física e literalmente, se for necessário. Os mosteiros foram sempre especialistas nisso. Mosteiros, conventos, as pessoas vão e passam suas quinzenas, semanas ou até temporadas para dizer: eu preciso me aliviar um pouco da loucura do mundo. Hoje, com a falta de verbas, não temos mais o imperador para nos financiar, nem o imperador bizantino, nem o imperador moscovita, não há mais rei, nem sacerdote, nem santos, nem profeta, não há mais nada. Então, a Igreja Ortodoxa tornou-se, infelizmente, muito doída financeira e economicamente. O último grande esplendor que vimos foi no começo do século XX, onde vimos santos como João de Constar e tantos outros ainda fazendo obras de taumaturgia e filantropia de uma tal magnitude que mudavam rapidamente a configuração de uma cidade para que pessoas descansassem numa casa de labor, numa casa de oficina, de ofício, se aprendia uma profissão, teria liturgia disponível todo dia, capelas dentro de prédios. Mas hoje, quem é o nosso financiador? Além, claro, do próprio Deus. Não temos mais o imperador. A igreja no deserto, ela tem que se lutar para sobreviver, até para mal sobra dinheiro para gasolina, para comprar uma farinha para a próxima, um vinho para a liturgia, quem dirá construir mais coisas. Por isso que é importante entendermos também o contexto que estamos. Mas mesmo assim existe a estalagem. Existe capela, existe, como no nosso caso, temos o nosso esquite para as pessoas pousarem. Estamos aqui reunidos, sempre haverá uma maneira, nem que seja debaixo de um pé de palmeira, dentro de uma caverna. Onde está o Espírito Santo, aí está esse consolo, essa estalagem que nos deixa capaz de nos refazermos. E esse estalajadeiro que esse samaritano deixou, que é esse estalajadeiro? Somos nós, os sacerdotes, os bispos e todos os ascetas e santos que a igreja tem, que tem a capacidade de dar os sacramentos e até curar com ensinamento, com curas, literalmente falando, curas espirituais, curas físicas, curas emocionais. Nós, os bispos, nós, os sacerdotes, os diáconos, os ascetas, os monges, todos esses são estalajadeiros que cuidam das pessoas enfermas da igreja. E foi dado 2 denários para esse estalajadeiro cuidar. O que é que nosso Senhor deu para nós?
sacerdócio cuidarmos das almas. Aí ele não deixou dinheiro na conta? Deixou-nos milhões de dólares? Não. Deixou a coisa mais preciosa, suficiente, para que nós, os estalajadeiros, pudéssemos cuidar das almas. Esses 2 denários são o Antigo e o Novo Testamento. Suficiente para que nós cuidássemos. E ainda disse, e caso vocês gastem algo a mais, quando eu retornar depois, das certas contas. Quanto dinheiro Pedro não tirou das suas economias como pescador para financiar a obra de Deus? Assim como Maria Madalena, assim como Zaqueu, todos deram tudo. Todos os apóstolos, no dia que foram, gastaram o que tinham e o que não tinham e ficaram pobres e mendigos, desprovidos de tudo, mas apostando na evangelização, na viagem. Temos que pagar para Paulo ir, chegar, ele tem que ir à Ásia Menor, tem que voltar à Mesopotâmia, tem que ir até Éfeso, tem que ir a Corinto, a Tessalônica, nós temos que dar um jeito. E tudo foi gasto, em todas as eras, tudo em prol da Santa Igreja Ortodoxa, levar a sua bandeira, conquistar territórios e fincar a cruz de Cristo do poder dos demônios, ou esmagar a meia-lua no Islã, seja onde fosse. Novamente, qual o contexto que estamos? É até uma covardia compararmos o que estamos, a luta que temos hoje e as ferramentas que nós não temos, que nossos antigos tinham. Porque as nossas lutas são muito maiores, porque estamos no final dos tempos. Mas as ferramentas que temos são diminutas, são mínimas. Então a habilidade do lutador tem que ser muito tremenda. A perícia e a destreza do lutador tem que ser muito maior. É por isso que quem resistir nessa era receberá coroas maiores que até dos apóstolos. Porque nós não temos, volto a dizer, mais imperador, nem Estado, nem império, nem sacerdócio, nem profetas, nem santos. O que nós temos? Temos a estalagem funcionando. Isso nosso Senhor garantiu que estará funcionando, a natureza caída de Adão está aí hospedada e foi pago por antecipação 2 denários, o Antigo e o Novo Testamento, e o que gastarmos a mais, nosso Senhor na segunda vinda nos recompensará. É claro que ninguém faz esperando recompensa, ao menos não deveria, mas aí está a garantia da profecia. Tudo que nós fazemos com coração puro para a Igreja Ortodoxa continuar funcionando, cada pequena velinha, cada cera comprada, cada real juntado para comprar uma velinha, para comprar uma cera, fabricar uma velinha, modular um ícone, produzir um iconastácio, uma madeira, uma tinta, cada esforço. Acha que nosso Senhor não recompensará tudo que foi gasto a mais do que os 2 denários? Não é por isso que nós vamos servi-lo. Há que servir a Deus pelo puro amor. Ainda que ele dissesse, a partir de hoje eu digo, se quiserem me servir, podem servir, mas eu não vos garanto mais o paraíso. No máximo, contentes até com o inferno. O que nós ortodoxos diríamos? Meu Senhor e meu Deus, pois eu te agradeço, que ao menos te revelastes a mim numa breve existência terrena. E ainda que na eternidade eu passe no inferno, só de conhecer a ti, ter contemplado a tua face, vale a pena mais para mim te servir. Um dia da Igreja Ortodoxa, sendo verdadeiro e sem heresias, do que toda a eternidade do paraíso, se eu não pudesse ter te conhecido, meu Senhor e meu Deus. Essa é a mentalidade do ortodoxo. Ele não serve a Deus para com medo de ir para o inferno, nem para garantir o paraíso. Ainda que fosse possível conhecer a Deus e servir um só dia da Igreja Ortodoxa, valeria a pena mesmo que fosse para parar no inferno. Essa é a nossa mentalidade, esse é o nosso amor, esse é o nosso fulgor, esse é o nosso combustível. Por isso que o mundo se contagia quando vai compreendendo o Evangelho pregado à moda ortodoxa. Não tem absolutamente nada a ver com a pregação vazia dos heterodoxos. Esse é o amor, que é o amor de Deus, que foi passado de pai para filho, de geração em geração, tanto quanto Deus pôde revelar aos antepassados no Antigo Testamento. Depois o seu próprio filho veio e ele, puro amor, encheu os corações e receptáculos dos apóstolos com essa maravilhosa revelação do amor, e eles passaram aos seus sucessores e chegou até hoje e vai ficar essa estalagem funcionando, esse hospital curativo, até o dia que nosso Senhor venha à meia-noite, dia este que ninguém sabe quando será. Isso é a segunda vida. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, aqui está a história resumida da humanidade na parábola do samaritano. Por que nosso Senhor assumiu o papel de uma identidade samaritana nessa parábola? Porque, para mostrar aos judeus
aos sacerdotes, aos levitas, aos escribas, que eles estavam tão distantes, tão loucos do que era o correto, tão achando que o que era errado era correto, e o que era correto era errado, tão desnorteados, tão abruptamente fora do contexto real da relação de Deus, que Nosso Senhor usou de uma loucura e se auto-intitulou um samaritano, mostrando que esse foi o próximo. Ele me perguntou, e aí, desses três, quem foi o próximo? Ele, certamente, o que o ajudou. Ah, quem foi que o ajudou? O samaritano? Mas o samaritano era visto pelos judeus como, dizer assim, eis aí o samaritano é pior do que para uma mulher chegada de prostituta, e um homem pior do que um samaritano para o judeu valia menos que um animal. Um jumento tinha mais honra para o judeu do que um samaritano. E foi esse que mesmo assim se compadeceu daquele judeu, que estava amordaçado e estrupiado e semi-morto. Já o levita, o sacerdócio, não teve como desempenhar nada, porque a lei não tinha capacidade de cura. Mas não só isso. Nosso Senhor também nos embute aqui que aquela geração, os escribas, sacerdotes judeus daquela época, estavam loucos. O que era errado achavam que era certo, o que era certo achavam que era errado. Ao ponto de estar ali falando com o seu próprio Deus, que os criou, que fundou Israel para eles, que os tirou do Egito, que com mão forte e abrasadora, que falou com eles através dos profetas, e que estava falando eles agora ao vivo e a cores em forma humana, e eles não reconheciam. Não só não reconheceram, como vocês sabem o final dessa história. Os judeus tiveram asco do seu próprio Deus que encarnou, não o reconheceu e até o levaram a cusparadas e bofetadas e morte de cruz. É por isso que Nosso Senhor assumiu a identidade do samaritano dessa parábola, para mostrar que justamente o que eles iriam desprezar era a única coisa que podiam os curar. E é por isso que a promessa seria tirada deles e dada e espalhada aos gentios, dentro de sua igreja, dentro de sua estalagem, sob sua cavalgadura, ou seja, todos os sacramentos só funcionam pelo mecanismo da própria deificação em sua pessoa. O que Cristo é por natureza e substância, através do mistério do Pentecostes, nós vamos sendo partícipes, não por natureza e substância, mas por graça, do mecanismo que é a sua própria pessoa, evidentemente. Sua pessoa divina humana, ao qual nós participamos, somos enxertados no seu corpo através do batismo, portanto fazendo parte disso através de um enxerto. Então nós vemos aqui, meus amados cristãos ortodoxos, que o resumo da história da humanidade, por Nosso Senhor, nos mostrou justamente que o próximo é aquele que ama. E nós devemos ser esse tipo de próximo para todos. Se nós nos perguntarmos assim, ok, mas eu gostaria de poder ser um samaritano para todos, e quando eu precisar, eu quero também ser amado pelas pessoas de uma maneira como o samaritano amou. Não se preocupe. Se você fizer a sua parte de você amar a todos incondicionalmente, sem primeiro dizer, bem, depende, para mim fazer um bem para esse fulano de tal, eu preciso convocar dentro da minha consciência, ou uma corte. Vou convocar primeiro a corte, avaliar, porque eu não sei se merece. Vou ter que avaliar, ver se está direitinho, se está correto, se merece ou não. Que vergonha. Se nós pararmos um só segundo para meditarmos a nossa situação, em tantas situações que poderíamos ajudar e ficamos montando, fazemos um exame de consciência agora, façamos. Quantas vezes nós vamos ajudar uma pessoa e nós vamos montar uma corte invisível da nossa consciência? Deixa eu ver, não sei, porque já me ofendeu uma vez, pode me ofender de novo, não sei se merece, e também esse passado e do seu futuro, o que é que promete, é uma vergonha. Sejamos sinceros. Depois de tudo que foi dito nesse eu estou dizendo isso para mim mesmo. Todos os dias nós deslizamos feio nesse ponto. E na hora de fazer o bem a alguém, nós vamos montar primeiro uma corte judicial, uma Suprema Corte para poder ver se a pessoa passará na primeira instância, na segunda, para ver se realmente vamos ajudar ou não. É muito triste, mas é a nossa realidade de vergonhar. É de vergonhar porque Santo Antônio do Deserto, o Antônio Grande, ele já havia dito, de nosso próximo depende a nossa salvação. Se quiseres ganhar a Deus, primeiro tens que ganhar o teu próximo. Porque é somente amando ao próximo perfeitamente
que nós conseguiremos amar a Deus também perfeitamente e nos unirmos com Ele. É através do nosso próximo que nós nos unimos com o nosso Deus. E isso é muito sério. E, infelizmente, todos os dias nós deslizamos e é de envergonhar a maneira pela qual nós montamos todo um pré-requisito para analisar o currículo de alguém para ver se essa pessoa é digna de fazermos o bem. Mas, se nós fizermos um outro tipo de esforço, mesmo caindo, mas sempre levantando e tentando, e tratar todos como o samaritano tratou este homem, o que vai acontecer? Se nós nos esforçamos por isso, esse desejo que nós temos de também sermos amados da mesma medida que nós amamos o próximo a nós mesmos, que todos nos amem dessa mesma tonalidade e força de amar, nós temos que entender que se fizermos a nossa parte, Deus que vê tudo em todos os corações, Ele vai providenciar que as pessoas, que vai colocar pessoas ao nosso redor capazes de nos amar dessa maneira também. Então a nossa preocupação novamente não é como que as pessoas vão nos amar dessa maneira perfeita como o samaritano amou este homem. Calme, Deus vê tudo. Se você fizer a sua parte e amar ao próximo como a si mesmo, Deus colocará na sua vida pessoas que te amarão dessa maneira para que você se sinta amado assim também. Deus tudo arranjará. Depende da nossa sinergia, da nossa vontade, da nossa tentativa de não desistir nunca, de se superarmos, não criarmos uma Suprema Corte para avaliar se uma pessoa... Não, ajudar todos sem ver a quem, nem analisar nada. Mesmo que às vezes uma pessoa não tenha as mesmas ideias que nós, não temos algumas intrigas ou diversidade na hora de analisar um tema, não importa se gostamos dessa pessoa ou não, se ela já nos agradou ou não, se nos esforçamos para fazer o bem a ela, independente do que seja a circunstância, devagarinho nós vamos ficando bom nisso. Tudo que há treino, a habilidade é aperfeiçoada. Se treinamos em sempre fazer o bem, independente de julgamentos ou pré-requisitos, nós vamos começando a ficar tão bom nisso, que uma hora Deus virá e dizer, nossa, você está ficando bom nisso, agora eu vou te dar a força para você ficar excelente nisso. Depois eu vou te dar a força para você ser perfeito nisso, sendo misericordioso e perfeito como eu sou. Perfeito amor, pura misericórdia, pura compaixão. Isso não é muito difícil de imaginar que pode ocorrer. Olha a quantidade de santos de carne e osso como nós, que muitas vezes não se davam bem com fulano e ciclano, mas foram pela obediência, fazendo uma análise ali, outra análise de consciência, uma confissão, e todas as vezes que não conseguiam agradar alguém, confessavam o seu pai espiritual, aquele rancor, aquela coisa, foram limpando seus corações e tornaram-se simplesmente santos. Ou seja, pessoas cheias de amor, onde Deus que é amor veio morar neles. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos ganhar o nosso próximo, para que possamos também ganhar o nosso Deus. Que Deus, nosso Senhor, Deus, segundo Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações, principalmente a nossa Virgem Maria e todos os santos. Amém.